Paz, meus queridos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Como que vocês estão, meus queridos? Tudo na bênção com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 16 de janeiro. Glória a Deus, queridos. Vamos fazer a nossa oração. Feche seus olhos. Papai querido, em nome de Jesus, Pai, mais uma vez nós entramos na sua presença, Senhor. Invocamos o teu santo nome, Pai, e declaramos o teu senhorio sobre nós. Tu és o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Jesus, tu és o Messias, o Filho de Deus, aquele que morreu por nós na cruz para pagar pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Pai, perdoa-me, Pai, dos meus pecados, santifica-me, Senhor, para que eu possa caminhar contigo, para que eu possa te honrar, para que eu possa te glorificar. Ensina-me, Senhor, ou melhor, ensina-nos a te servir, Pai. Nós não queremos ser religiosos, porque os fariseus representam os religiosos. O Senhor expôs a hipocrisia deles, Pai, por muitas vezes, Pai. Nós não queremos ser religiosos, nós queremos ser teus filhos, Pai. Nós queremos, Pai, pensar como o Senhor pensa. Queremos ser teus servos, Pai, te servir, Senhor, com todas as nossas forças, Pai. Com toda a gratidão do nosso coração, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a não sermos controlados pelos sentimentos, Pai, pela vontade da carne, a concupiscência, Senhor. Não, meu Pai, mas te servir, Pai, entendendo, Senhor amado, que é o melhor para nós, Pai. Que o que o Senhor fez por nós é impagável, Pai, e a nossa vida é muito pouco, mas é tudo que nós temos. Diga isso a Ele, que diga: a minha vida pertence a Ti, Jesus. Os meus planos, os meus sonhos, a minha família, tudo que eu tenho e sou, eu coloco diante de Ti, para que o Senhor faça de mim a Sua vontade, para que o Senhor faça de mim o Seu querer. E eu creio que a Sua vontade é infinitamente melhor do que a minha. A Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Aleluia, Pai querido, abençoa teus filhinhos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoa a saúde, abençoa a família, abençoa os casamentos, Papai, em nome de Jesus, Pai. Esses que estão conosco, Pai, sempre, Pai, buscando conhecer a Tua palavra, Pai. Que tem amor, Pai, que tem fome, sede de justiça, que querem aprender, Senhor, a Tua palavra, para colocar isso em prática nas suas vidas e tem se esforçado para isso, Pai. Ainda que tropecem, ainda que muitas vezes falhem, mas o Senhor nos levanta, nos purifica, Senhor, e nos impulsiona para a vitória. Pai. Eu te agradeço, Pai, e peço que o Senhor venha abençoá-los, Pai. Venha realizar sonhos, venha fazer milagres, sinais, maravilhas e prodígios, Pai. Que o Senhor venha, meu Pai amado, dar entendimento, sabedoria, ousadia e intrepidez, Pai. E principalmente, Pai, o teu amor, Pai. Abençoa os teus filhinhos, Pai. Abençoa a tua igreja no Brasil e no mundo. Aviva a tua obra, Pai. Abençoa os pastores, os bispos, os presbíteros, diáconos, obreiros, apóstolos. Abençoa, meu Pai, esses que estão investidos, Pai, de autoridade, Senhor. Tanto eclesiásticos na igreja, Pai, mas também no governo, Pai. Abençoa, Senhor, os governantes, os ministros, deputados, senadores, vereadores, prefeitos, governadores, Pai. Abençoa seus assessores, Pai, que eles sejam bem assessorados, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa essa nação, Pai querido. Está escrito: bendita a nação cujo Deus é o Senhor. E eu quero profetizar agora, Pai, junto com os teus filhinhos, que o Brasil pertence ao Senhor Jesus, Pai. Aviva a tua obra, Pai querido. Meu Deus querido, envia mais trabalhadores para a tua seara, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, meu Pai amado, a tua igreja, Senhor amado, no Oriente Médio, na África, Pai, onde há perseguição, especialmente do Estado Islâmico, Pai. Abençoa a tua igreja, fortalece que eles consigam alcançar muitas almas, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Abençoa a tua igreja na América, Pai, na Oceania, Senhor amado, na Ásia, Pai, na Europa, Pai querido. Aviva a tua obra, Pai. Nós vivemos um tempo muito difícil, Pai querido. Parece que está cada vez mais difícil falar do teu evangelho, Pai. Mais uma vez o inimigo tem conseguido colocar com maus olhos os evangélicos, os judeus, Pai querido, e aqueles, Pai amado, que procuram fazer as coisas da sua maneira, Pai. Aqueles que têm, meu Deus amado, o Senhor como o arrimo da sua sorte, da sua direção, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, meu Pai amado, papai de família, Pai. Aquele que, meu Deus, é pai, que é marido, que defende, Pai querido, a sua família, que sustenta, que protege, meu Pai querido. Abençoa, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa, meu Pai querido. Esses, Pai querido, que querem ser conforme a sua criação, Pai. Aqueles que querem, meu Pai amado, te honrar, Senhor amado. Que veem que a palavra de Deus é verdadeira, ainda que não consigam, Pai amado, mas que estão lutando, que te buscam, Pai. Abençoa, meu Pai, aviva a tua obra. Eu sei que existem muitos dos teus filhos espalhados no mundo, em muitas religiões, Pai. Meu Deus amado, ajunta os teus filhos, Pai, como está escrito em Isaías, Pai. Traz de longe, Senhor amado, nos braços do norte, do sul, do leste, do oeste, Pai querido, para que possam congregar,
a ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo os teus filhinhos, Pai. Com a autoridade que o Senhor me deu, eu abençoo os teus filhinhos pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aonde você estiver, você recebeu essa oração, e até mesmo a igreja que não ouviu essa oração, mas recebe essa unção, eu abençoo em nome de Jesus Cristo. E você que crê e recebe, diga amém, diga glória a Deus. Obrigado, Jesus. Amém, meus amados. Deus abençoe vocês. Tomem posse da bênção em nome de Jesus. Pegue ali o copo com água para nós fazermos a oração. Glória a Deus por essa oração. Meu Pai, abençoa essa água que os teus filhos apresentam a ti, Senhor. Unge, consagra, Pai, e que essa água seja o remédio que eles precisam para a cura do corpo físico e também do corpo espiritual. Em nome de Jesus Cristo, quem beber dessa água seja abençoado. Amém. Glória a Deus. Podem beber, queridos. Amém. Glória a Deus, queridos. Toma posse da sua bênção, toma posse da sua vitória, em nome de Jesus. Quero mandar um abraço para vocês que estão nos acompanhando, queridos, tá? Compartilhem, queridos, essa live. Compartilhem, comentem, fiquem à vontade para comentar. Eu vou ver todos os comentários. E dê um like. Se você não deu like, para um pouquinho, vai lá dar o joinha, né? Belezinha lá, coloca ali, que vai ajudar também. Indique esse canal, queridos, tá? Para mais alguém, para mais algumas pessoas se inscreverem. Quem se sentir no coração, indique esse canal. Para quem quer ouvir a palavra de Deus, nós temos as nossas falhas, limitações, mas temos muito temor de Deus, né? E glória a Deus por isso. Um abraço, então, para a nossa igreja em Paranaguá. Deus abençoe vocês, queridos. Deus abençoe Matinhos, Deus abençoe Pontal do Paraná, Guaratuba, todo o litoral do Paraná, né? Nossas igrejas que nos acompanham. Deus abençoe as famílias que nos acompanham, em nome de Jesus. Deus abençoe Maringá, Campo Mourão. Deus abençoe Bituruna. Deus abençoe Foz do Iguaçu. Deus abençoe Santa Helena. Deus abençoe, meus queridos, tá? Vocês que nos acompanham, da onde vocês nos acompanham, Rio Grande do Sul, Sapucaia do Sul. Deus abençoe Santa Catarina, né? São Miguel do Oeste, Guarulhos, São Paulo. Deus abençoe os Estados Unidos, na Flórida. Deus abençoe a Espanha. Deus abençoe, queridos, aonde você estiver nos acompanhando, sejam abençoados pelo poder do nome de Jesus. Amém, queridos? Será que eu esqueci alguém? Tomara que não, né? Mas sinta-se abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar a leitura hoje, queridos, né? Estamos lendo a Torá, de Gênesis a Deuteronômio, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido também como Pentateuco. E vamos continuar de Êxodo, capítulo 17, né? A partir do capítulo 17 hoje. Vamos lá. Versículo 1 diz assim, ó. E toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, segundo as suas jornadas, conforme a ordem do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia água para o povo beber. Mais uma dificuldade, né? Por isso o povo contendeu com Moisés e disse: Dai-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? E o povo estava sedento por água. E o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos trouxeste do Egito para nos matar de sede, a nós, os nossos filhos, ao nosso gado? Que isso é muito triste, né? Nós começamos a ler ontem essa jornada, né, essa caminhada do povo de Israel, e ontem nós já vimos muitas murmurações, e hoje já começa a leitura com murmurações novamente. A murmuração é algo que incomoda muito a Deus, tá? Que o pecado, ele é pecado, o pecado afasta de Deus, mas tem algumas coisas, queridos, que Deus, ele não vê com bons olhos mesmo, né? Começa com isso, já começa mal, né? Vamos dizer assim. E muitas pessoas, elas murmuram, queridos, e a murmuração, ela faz parte da vida de muitas pessoas, inclusive pessoas cristãs. Por exemplo, né? Coisas básicas, né? O diabo sabe que isso ofende a Deus. Então, às vezes, a pessoa está com calor. Ai, que calor, que eu não aguento esse calor. Meu, mas quando que vai acabar esse calor? Que dia difícil, que lua, que sol. Você está entendendo? Quando está chovendo, porque essa chuva, que agora não era hora de chover, porque não sei o quê, ou está chovendo demais. Quando está frio, a mesma coisa, queridos, né? Então, as pessoas, elas tendem, né? Quando eu sou, por exemplo, né? Essa inquietação, né? Quando eu sou novo, eu quero ser velho. Quando eu sou velho, eu quero ser novo, né? Nunca tá satisfeito com o que tem. Esse carro velho, que só dá problema. Olha, só tenho roupa velha. Eu só isso. Olha essa comida. De novo essa comida, né? Tô comendo isso de novo. Só temos esse tipo de comida. Ou seja, as pessoas, elas murmuram. Quer dizer, é muito normal as pessoas murmurarem. Então, se você
se viu aí, né, num desses exemplos que eu dei, né, se reconheceu, queridos, parem de murmurar. Em nome de Jesus Cristo, tá? Deus não se agrada de murmurar. Quando você murmurar, o Espírito Santo vai te lembrar. Aí você peça perdão na hora e dessa maneira vai chegar ao ponto de você não murmurar mais, né? Toma posse disso. Não faça isso, queridos. Isso ofende a Deus, porque Deus aguentou o povo no deserto muitas vezes. Imagina isso, queridos, né? Mais uma vez, qualquer luta que o povo passava, eles murmuravam. Eu não chegava a Moisés, olha, o povo está com sede. Vamos orar a Deus, ore a Deus, peça a Deus por nós. Mas olha o teor da conversa deles, ó. Versículo 3. E o povo estava sedento por água, e o povo murmurou contra Moisés. Como que eles murmuraram? Por que nos trouxe do Egito? Eles eram escravos no Egito, queridos. Para nos matar de sede, a nós, nossos filhos e nosso gado. Aí tem aquela conotação, aquela apelação, né? Os nossos filhinhos e os nossos animais, porque se a gente morrer de sede não tem problema. Hoje, você vê hoje no esquerdismo, é assim, né, querido? O ser humano morrer não tem muito problema, mas se você maltratar um animal, você é digno de ir, né? E de fato as leis também são assim, porque se você cometer um pecado, né, um assassinato, por exemplo, contra um outro ser humano, se você for réu primário, talvez você nem cumpra fechado, né? Você vai receber uma pena, vai pagar em algumas coisas sociais ali, né? Se for réu primário. Se for, não for, já foi residente, tem alguma coisa a mais, talvez cumpra um tempo, depois sai mais cedo. Mas, por exemplo, se você pegar uma planta, que é proibir um palmito, por exemplo, né? Isso é inafiançável. Se você for pego aí com um animal, um papagaio, vamos dizer assim, um animal, também é um crime ambiental inafiançável. Ou seja, o que as leis estão dizendo? Que essas coisas valem mais do que o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, a qual Deus enviou seu filho para salvar. Jesus não veio salvar o mico-leão dourado, nem a baleia azul, queridos, tá? Nem o pau-brasil, nem o xaxim que está no meio da mata. Não foi, Jesus não veio para resgatar isso. Jesus veio para salvar o ser humano, a imagem de Deus, queridos, tá? E a imagem de Deus, ela é mal vista, né? Ou melhor, ela é desprezada, né? Aí o que eles colocam? As crianças, que daí tem aquela apelação, né? As crianças e os animais, ó. Vocês nos trouxeram para nos matar e também os nossos filhos e os nosso gado, eu posso falar assim, nossos filhinhos e os animaizinhos, né? Você vê que essa coisa, essa ideologia não é uma coisa recente, isso é algo que vem do inferno, queridos, né? E quando as pessoas emprestam a boca e o coração, aí essas palavras saem. Aí você começa a notar, queridos, uma semelhança na maneira de agir e na maneira de falar de algumas pessoas, né? E você vê a Eva quando foi levar o fruto para o Adão, né? Deus não disse para nós não comer, eu posso provar. Eu estou, na verdade, interpretando, né? Porque ela mostrou para o Adão. O Adão não foi enganado, o Adão escolheu pecar. Olha aqui, eu posso provar para você, olha aqui, ó. Deus não falou que você morresse? Ah, não morreu, tá vendo? Deus mentiu. Simples assim. Forte isso, né, queridos? A maneira, né, a semelhança como o diabo age, né? E Moisés clamou ao Senhor, dizendo: O que farei com este povo? Estão quase prontos para me apedrejar. Ele não murmurou contra Deus. Você vê que ele falou: Senhor, o que eu vou fazer com esse povo? Eles já estão a ponto de me matar. E disse o Senhor a Moisés: Vai adiante do povo, toma contigo os anciãos de Israel e o teu cajado com o qual feriste o rio. Toma na tua mão e vai. Eis que estarei em pé diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha. Presta atenção. Então, essa vez foi aquela primeira vez que Deus dá bem claro: você vai ferir a rocha, e dela sairá água para que o povo possa beber. E Moisés fez assim à vista dos anciãos de Israel. E chamou o nome do lugar Massá e Meribá, porque contenderam os filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor entre nós ou não? Isso foi para Deus o quê? Eles estavam tentando ao Senhor, ou seja, tentando, queridos, né? Deus não pode ser tentado, pastor, de fato não pode. Aqui dá a entender, tipo assim, provocando a ira do Senhor, né? Tentando a questão, tipo assim, incitando Deus contra eles, né? Você está conosco ou não está? Vai fazer do nosso jeito ou não vai? Deus não vai fazer do seu jeito, nem do meu. Ele vai fazer da maneira dele, que é boa, perfeita e agradável, né? Versículo 8. E veio Amaleque e lutou contra Israel em Refidim. Então aqui eles tiveram mais um problema, né? Além dessa situação, aí veio Amaleque, aí veio um rei, queridos, e lutou contra eles, de maneira covarde, lutou contra eles em Refidim. E Moisés disse a Josué:
escolhe para nós homens e e luta contra Amaleque. Amanhã estarei no cume do outeiro com o cajado de Deus na minha mão. Então Josué fez como Moisés lhe dissera e lutou contra Amaleque. E Moisés e Arão e Hur subiram o cume do monte. E aconteceu que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. E quando ele baixava sua mão, Amaleque prevalecia. Queridos, aqui é muito importante isso aqui, queridos, muito importante. Há pessoas que elas vão pegar a espada e vão lutar. E há pessoas que elas não podem fazer isso. O Moisés, queridos, eu acredito que Moisés ele era um excelente guerreiro. Porque ele foi treinado no Egito como um príncipe. Ah, pastor, mas ele tinha 80 anos. Você vê o Abraão com 80 anos, estava vencendo 5 reis, com 318 escravos nascidos em casa. Eu não estou dizendo 80 anos né, exatamente, mas ele tinha uma idade avançada. Com 75 anos, Deus chamou ele. Né? Então, quantos anos Abraão tinha? 80, 90 anos de idade? Provavelmente nessa faixa de idade. Ou mais, 95, né? Então, Moisés, eu acredito que ele também, além dele ser o Abraão não era um guerreiro, não era conhecido como um guerreiro, mas o Moisés, ele era um príncipe treinado, mas ele não tinha mais a função de puxar a espada e ajudar o seu povo, que ele derrubaria muitas pessoas. E com certeza ele seria um líder ali, ele derrubaria. Mas ele e Arão e também o Hur, queridos, eles não tinham esse ministério, eles não assumiram esse ministério. E isso as pessoas não entendem, queridos. Algumas pessoas, elas vão fazer o quê? Elas precisam interceder, elas têm esse ministério. Não adianta elas irem lá e puxar a espada. Como que isso aplica na nossa vida hoje, queridos? Eu vou dizer assim, o entendimento que eu tenho, queridos, a respeito de política, por exemplo. Pastor, o senhor acha certo as pessoas pintarem o rosto e nas ruas pedir? Eu não acho errado, mas nem todos têm esse ministério. Algumas pessoas precisam estar em oração, porque acreditam dessa maneira e têm esse chamado. E algumas pessoas vão falar assim, não, isso é covardia. Não é covardia. Moisés não era covarde, queridos. Né? Arão não era covarde, Hur não era covarde. Vamos dizer que Arão e Hur você não conhece muito bem, e a gente sabe que Arão especialmente não era covarde. Hur não temos muito conhecimento, mas o Moisés certamente não era covarde. Ele foi lá e enfrentou o faraó, queridos, né? Obedeceu a Deus, teve um pouco de receio, mas obedeceu a Deus. Moisés não era covarde. Ainda mais para defender seus filhos, sua esposa, mulheres e as crianças. Ele ia enfrentar. Mas o que aconteceu? Ele sabia que ele tinha um outro ministério. E aqui está a resposta disso. Ó. Aconteceu que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Tudo é espiritual. Então, quando o homem de Deus está clamando, que ele está na vontade de Deus, na direção de Deus, e pede a vitória a Deus, que olha, Deus estava dando a vitória para Israel. Enquanto ele estava com a mão levantada com o cajado, o povo de Israel prevalecia contra Amaleque, que era um povo poderoso. Israel não era poderoso, eram ex-escravos. Aí quando ele baixava a mão, cansava a mão, que ele abaixava a mão com o cajado, queridos, Amaleque prevalecia. Opa, vou levantar a mão então. Aí ele entendeu que era a vontade de Deus. Ó. Versículo 12. Mas as mãos de Moisés estavam pesadas. Chega um tempo que a pessoa não consegue. Se você não segurar nada, você fica aqui um tempo, queridos, daqui a pouco você começa a cansar, baixa a mão. E o que acontece? A mão começou a ficar pesada. E fizeram o quê? Tomaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, e ele se sentou na pedra. Então ele descansou as pernas e sentou, mesmo levantado. Ó. E Arão e Hur apoiaram suas mãos, um de cada lado, um do lado do outro. E as mãos ficaram firmes até que o sol se pôs. Então ele levantou as mãos, queridos, aí um ficou desse lado, o outro ficou desse lado, segurando, sustentando as mãos dele enquanto ele estava sentado naquela pedra, queridos. Diga glória a Deus. Vocês entenderam a necessidade do Arão, queridos, a importância do Arão, a importância do Hur e a importância de Moisés. Os pastores não fizeram nada. Como não fizeram nada? Isso garantiu a vitória do povo de Deus. Se não fosse isso, quem venceria? Então, todos os filhos, as mulheres, os animaizinhos, né, como diz, tudo seria levado, tudo seria destruído e morto, queridos. Então entendam isso, meus amados, né? Se você tem um chamado, obedeça o teu chamado e não ache que o teu chamado é melhor que os outros. Olha, por exemplo, né? Eu lembro que tinha uma época, faz algum tempo atrás, que as pessoas... não, agora recentemente, né? A questão lá em janeiro, né, de 2022, que as pessoas estavam ali, ó, vamos para as ruas, vamos para as ruas, vamos para as ruas. Eu até cheguei, né? Eu achei bonito, na verdade, que o povo, eles não estavam pecando. Por quê? Eu acho errado quando tem uma autoridade e a pessoa vai lá pedir para que aquela autoridade saia. Por exemplo, o pedido do impeachment
daquela ex-presidente Dilma, né? Ou seja, eu não concordei. Por quê? Porque a gente não pode pedir. Quem colocou ela foi Deus. Não importa se foi de maneira correta, se eles não foram, foi fraude, não foi. Isso não importa. Se está no poder, foi porque Deus permitiu. Isso é fato. Amém, queridos? Então, nós irmos lá, eu não acho algo certo. Ah, pastor, mas olha, ela fez isso, tal, tal, tal. Tudo bem. Então, mas não é nosso trabalho forçar. Mas Deus usou pessoas e isso aconteceu. Tá bom. Agora, em 2022, se não me engano, era diferente. Por quê? Porque era um processo, uma transição de governo em que teve muitas coisas esquisitas que aconteceram no processo, né, de uma situação para outra, né? Não posso falar o nome, algumas coisas que é melhor não falar, né? Então, teve muitas coisas estranhas, suspeitas, e o povo não aceitou. O povo não queria, porque o povo entendia que não era certo. Então, eles foram lá, lutaram por causa disso, mas não é que estavam pedindo para sair, eles estavam lutando por justiça e pedindo clareza. E pedindo ajuda de alguém que eles acreditavam que podia ajudar eles, que era na época a parte militar, né? Que na verdade, né, a gente sabe o que aconteceu, misericórdia, né? Infelizmente mancharam, né? Que o povo tinha, a admiração que o povo tinha por essa entidade, né? Ou seja, queridos, né? Então eles foram lá, foram traídos, mas eles acreditavam, estavam pedindo, não estavam pedindo nada fora da lei, nada disso. Então, nesse caso, eu não acho errado. Mas a questão é, queridos, né? Eu cheguei a ir uma outra vez, mas a questão teve um tempo que eu falei, não vou mais, eu tenho que orar. Eu vou pedir a Deus, vou dobrar meu joelho e orar. E Deus colocou no meu coração, eu continuo no controle, eu estou no controle de tudo. Então, glória a Deus, fiquei em paz e sosseguei meu coração. E aconteceu o que aconteceu, queridos. E hoje, né, eu entendo que tudo está na vontade de Deus. E uma coisa é fato, o povo tem o líder que merece. Então, se hoje nós temos esse líder, porque no geral, o povo merece isso. Ah, pastor, eu não estou incluso. Eu creio que eu não estou incluso, queridos, né? É como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham Nabucodonosor. Era um rei terrível, queridos, né? Ainda que gostava deles, que via ele como bons olhos, mas também podia matar eles a qualquer momento, né? Mas eles mereciam aquela liderança, eles mereciam estar lá escravos, não mereciam. Não era por causa deles, mas por causa da nação em geral, eles foram levados para a Babilônia cativos. Amém, queridos? Entendo, então, que cada um tem seu ministério. Ah, o pastor, ele precisa fazer isso, senão ele não é pastor. Queridos, o que as pessoas inventam essas coisas? Isso é coisa de menino. Ah, se o teu pastor não vai visitar na sua casa, é porque ele não é teu pastor, não cuida das ovelhas. Querido, às vezes o pastor não tem esse ministério de visitar. Ah, se o pastor não leva alimento na rua, ele não é pastor de verdade. Para os moradores de rua, queridos, cada um tem um ministério, um chamado, uma maneira de servir a Deus. Os pastores não são iguais, queridos. Então as pessoas não podem, estou falando de pastor, de obreiros e de crentes. Né? As pessoas acham que todo crente deve agir da mesma maneira. Ah, não, se você cortar o teu cabelo, você vai perder a glória do Senhor, que é da mulher. Queridos, as pessoas inventam essas coisas, generalizam e acham que elas estão certas. Não é disso, queridos, tá? Cada um tem um chamado. Moisés poderia puxar a espada, mataria 10, 15, 20, 30, 50 inimigos, mas com ele obedecendo a Deus, lutando de maneira espiritual, ele garantiu a vitória do povo de Israel. É isso que eu quero que vocês meditem, queridos, tá? Eles ficaram firmes. E o que aconteceu? Josué derrotou Amaleque e o seu povo, o povo de Amaleque, a fio da espada. Glória a Deus. Por quê? Porque o Moisés obedeceu a Deus, não foi pelejar, não porque era covarde, porque entendia que tinha outro ministério. Isso é lindo demais, queridos. Isso não é todo mundo que entende. Por isso que eu frisei agora para que vocês possam entender isso sempre, queridos, tá? Versículo 14. E o Senhor disse a Moisés: escreve isso por memorial em um livro e repita-o nos ouvidos de Josué, porquanto eu eliminarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Então, porque Amaleque foi covarde e lutou contra o povo de Deus, depois eles perderam, queridos, perderam, mas não foram eliminados. Deus, ele jurou, ó, um memorial, escreve isso em memorial no livro, ó. Eu, Deus, eliminarei totalmente Amaleque de debaixo do céu. Certo? Certo. Deus, ele vai eliminar o quê? Totalmente a memória de Amaleque. Onde que é a nação dos amalequitas hoje? Onde que é Amaleque? Não existe. Por quê? Porque Deus riscou do mapa. Mas agora eu quero te fazer te dar mais um entendimento. Quando Deus cumpriu
essa justiça, agora, hoje eu vou cumprir a justiça que eu profetizei lá atrás, que foi nesse dia que nós lemos agora. Ele fez isso com Saul, primeiro rei de Israel. Quando se levantou o primeiro rei de Israel, Deus disse assim, Saul, através do profeta, eu jurei que vou riscar Amaleque do mapa, e eu vou cumprir isso através de vocês. Prepara seu exército e mata. Homem, mulher, criança, animal, criança de peito, tudo, elimina tudo. Vocês entenderam? Vocês estão entendendo, queridos? Você me entendeu, Saul? Você precisa fazer isso. Ah, mas eu não concordo. Por que que tem que matar as mulheres? Puxa, as donzelas, nós temos tão pouca mulher lá em Israel, tem um monte de marmanjo. Puxa, tem uns rapazes aí que são fortes para carregar água para nós, podem rachar lenha, né? Nossa, essas ovelhas, olha que nós podemos fazer sacrifício, em vez de nós comprar ovelha e ofertar, nós pegamos isso aí e ficamos dando para Deus, assim, ó, fracionadamente. Olha o tamanho da maldade, queridos. Aí quando o profeta chega para Saul e fala, o que você está fazendo? Que balido que eu estou vindo de ovelhas é esse? O que essas donzelas, essas moças estão fazendo aqui, esses rapazes? O que o rei está fazendo aqui? O rei de Amaleque está fazendo aqui? O que ele está fazendo? Não, olha, porque o povo achou melhor separar o melhor das ovelhas para sacrificar ao Senhor teu Deus. Ou seja, Deus deu uma palavra, vou riscar totalmente a memória de Amaleque, zerar. E Deus usou e falou isso bem claro para Saul, e ele não obedeceu porque ele achou melhor fazer a vontade dele, o que ele achava que era certo, e não o que Deus achava que era certo. Olha o tamanho do pecado que Saul cometeu, queridos. Vocês estão entendendo isso agora, queridos? Por que nós devemos, Deus já falou isso no livro de Êxodo, queridos, tá? Agora está repetindo, semana passada nós falamos sobre isso, ou início dessa semana. Por que nós devemos obedecer em detalhes, queridos? Não fazer da nossa maneira. Ah, mas por que tem que dar 7 voltas em Jericó? Porque é necessário, senão ela não vai cair. Por que o cego teve que, além de esfregar aquela saliva com terra no olho, tinha que lavar no tanque de Siloé, porque não podia ser uma água ali em qualquer lugar, porque senão ele não seria curado. Se não fosse necessário dizer detalhes, Deus e também o Evangelho de Jesus não diria detalhes. Deus não colocaria detalhes se não fosse importante. Aliás, tem muitas coisas que ele não fala muito importante, que não são importantes, ou seja, que não dá detalhe. Mas naquilo que Deus dá detalhes, queridos, isso é extremamente importante e nós precisamos prestar atenção nos detalhes. Aliás, esse foi o pecado de Moisés, porque Deus disse agora há pouco, nós acabamos de ler, fere a rocha. E lá na frente ele vai dizer, fala com a rocha. A situação é a mesma, só que Deus deu uma direção, um detalhe na direção de Deus, era em vez de bater na rocha e ferir, ele deveria o quê? Falar com a rocha. E ele fez o quê? O que ele tinha feito anteriormente, não prestou atenção, e por causa disso, ele não pôde entrar na terra prometida. Por causa do quê? De um detalhe. Deus é Deus de detalhes. Diga isso para você mesmo, olha, Deus é um Deus de detalhes. Eu preciso prestar atenção nos detalhes de Deus e parar de fazer as coisas da minha maneira. Achar que eu estou certo em tudo. Quem está certo é Deus. Aliás, está escrito, cale-se todos diante de Deus. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Está escrito isso, queridos. Então a nossa justiça não é nada perto da justiça de Deus. Ah, o Senhor é um homem de Deus, o Senhor fala a verdade. Tá bom, eu posso falar a verdade, mas Deus, ele é a verdade. Não é como falar a verdade, é muito mais do que isso. Ele é a verdade. Jesus é a verdade. Glória a Deus por isso, queridos. Então diz, eu eliminarei totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E o Saul não fez isso. E por causa disso ele foi rejeitado. E Moisés construiu um altar e chamou seu nome Jeová Nissi. Por que disse? Porque o Senhor jurou que o Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Ou seja, ele colocou ali o nome do altar. Capítulo 18, Êxodo capítulo 18. Quando Jetro, o sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu tudo que Deus havia feito a Moisés e a Israel, seu povo, e que o Senhor havia tirado Israel do Egito, então Jetro, sogro de Moisés, tomou Zípora, esposa de Moisés, depois que ele a enviara de volta, e seus 2 filhos, dos quais o nome de um era Gerson, porque ele disse, fui estrangeiro em uma terra estranha. E o nome do outro, Eliezer. Então era Gerson, até acertei, não lembrava o segundo nome de Moisés, do filho de Moisés, é Eliezer, né? E o outro é Eliezer, porque Deus, meu pai, disse ele, foi minha ajuda e me libertou da espada de Faraó.
E Jetro, sogro de Moisés, veio com seus filhos e sua esposa a Moisés no deserto, onde ele acampava junto ao monte de Deus. E disse a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti com tua esposa e teus 2 filhos com ela. E Moisés saiu ao encontro de seu sogro, inclinou-se e o beijou. E perguntaram-se pelo seu bem-estar e entraram na tenda. E Moisés contou a seu sogro tudo que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por causa de Israel e toda a aflição que os acometera no caminho e como o Senhor os livrara. E Jetro se alegrou por toda a bondade que o Senhor havia feito a Israel, a quem havia libertado das mãos dos egípcios. E Jetro disse: Bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou o povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora eu sei que o Senhor é maior do que todos os deuses. Naquilo em que se ensoberbeceram, ele prevaleceu contra eles. E Jetro, sogro de Moisés, tomou uma oferta queimada e sacrifícios para Deus. E veio a Arão e todos os anciãos de Israel para comer pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que, ao amanhecer, Moisés sentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. O que era julgar o povo? Era ouvir as contendas dele, né? As queixas dele, né? Tinha alguém que tinha um problema lá com o vizinho. Tinha alguém que tá falando que a ovelha não era dele, era minha. Então eles iam lá até Moisés. Moisés, olha, tem essa duas situações, julga a minha causa, né? Versículo 14. E quando o sogro de Moisés viu tudo que ele fazia ao povo, disse: O que é isso que faz ao povo? Por que te assentas sozinho e todo o povo fica em pé diante de ti desde a manhã até a tarde? E disse Moisés a seu sogro: Porque o povo vem a mim para perguntar a Deus. Quando eles têm uma questão, vêm a mim, e eu julgo entre um e outro, e os faço saber os estatutos de Deus e suas leis. E o sogro de Moisés lhe disse: O que está fazendo não é bom. Certamente desfalecerás, tu e este povo que está contigo, porque isto é muito pesado para ti, não é capaz de realizar isso sozinho. Ouve a minha voz, dar-te-ei conselho, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, para que leve as causas a Deus. E tu lhes ensinarás ordens e leis, e lhes mostrará o caminho em que devem andar e a obra que devem realizar. Ensina o povo, queridos, ele está dizendo, ensina o povo as leis, que eles vão saber. Só se eles tiverem dúvida em uma situação que eles vão chegar a ti. Isso é maravilhoso, queridos, né? Isso que também se faz na igreja. Você deve pregar a verdade, ensinar a verdade. Se a pessoa tem uma dúvida numa área, ela vai pedir: pastor, eu não entendi isso aqui, o que significa isso? Vocês estão entendendo? O pastor vai poder orientar. Mas se a pessoa não sabe nada, ela vai perguntar tudo. Mas como que eu faço aqui? E agora? Como que eu faço a comida? Como que eu deixo de fazer? Como que eu trato meu marido? Como que eu trato minha esposa, meu filho e minha sogra? Tudo vai ter que perguntar e tudo vai ter que ser dado muita atenção. Então ensina as leis. Olha que lindo. Versículo 20, ó. Tu lhes ensinarás ordens e leis, e lhes mostrará o caminho que devem andar e a obra que devem realizar. Além disso, tu proverás de todo o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e os colocarás sobre eles para serem governantes de 1000, governantes de 100, governantes de 50 e governantes de 10. Ou seja, pegue pessoas capazes que não são dados ao dinheiro, né, não são avarentos, e coloca eles para governar, para julgar. Ou seja, pessoas que conhecem a palavra de Deus, que são instruídas por ti, que são capazes. É interessante que essa é a função da igreja hoje, meus amados. Então você vê que muitas pessoas elas não sabem nem como chegar a Deus. Pastor, então quer dizer que o pastor ele leva a Deus? Não, o pastor ele mostra a palavra de Deus, ministra a palavra de Deus, para que a pessoa possa entender que ela tem acesso a Deus através da oração em nome de Jesus Cristo. Então essa é a função da igreja. Né? A pessoa tem uma dificuldade, o que eu faço? Vai pedir ajuda ao pastor, vai pedir. Você vê que tinha contenda, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, sempre os apóstolos estavam resolvendo. Chegou uma situação que era a questão da circuncisão, por exemplo, que eles não conseguiam resolver. E Paulo e Barnabé entraram em contenda. Não, tem que se circuncidar. Por que não tem que se circuncidar, o Paulo falou? Tem que sim. Só que o Paulo, ele não conseguiu argumentar com Barnabé e convencê-lo. Isso é maravilhoso também, queridos, porque nem sempre a gente vai resolver isso. Você vê que muitas vezes tem aí esses debates, né? Sobre,
pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Tem coisas que a gente não vai resolver. Quem vai fazer isso é Deus, vai revelar na cabeça de cada um. Porque sempre vai ter um argumento e um contra-argumento. Para alguns é muito claro um, para outros é muito claro o outro. Tem pessoas que querem ver, tem pessoas também que não querem ver. Vocês estão entendendo? Isso é só um detalhe. Mas em várias áreas é assim. Então, o que aconteceu sobre a circuncisão ali, sobre Paulo e Barnabé? Eles foram até Jerusalém, os apóstolos, para resolver essa questão, porque isso não podia mais continuar. Eles precisavam resolver. E chegaram para os apóstolos não sabiam. Pedro falou uma coisa, mas não disse nada. E Tiago foi lá e levantou pelo Espírito Santo. Deus usou Tiago para falar. Não aborreça os gentios com essas coisas. Eles não são obrigados a ser circuncidados, mas ordena a eles que observem, que se abstenham de 4 coisas. Aí veio aquela passagem: sangue, carne de animal sufocado, relação sexual ilícita e idolatria. Então fala para eles se abster dessas 4 coisas, que eles caminhem pela fé, continuem obedecendo a Deus, buscando conhecer e obedecer a Deus, mas essas 4 coisas são proibidas, novamente. Sangue, não pode comer sangue. Carne de animal sufocado. Se o animal morreu sufocado, não pode comer, a carne está contaminada. Por quê? Por causa do sangue que está dentro da carne. Então é bem típico, né, a questão da galinha. Hoje em dia não se mata, você compra galinha, mas no passado, no interior, até hoje deve ter também, a pessoa fazia o quê? Destroncava o pescoço da galinha. Então essa galinha fica contaminada, não pode destroncar o pescoço. Tem que fazer o quê? Arrancar fora e deixar o sangue correr. Daí ela está abençoada para comer. Então sangue, carne de animal sufocado. Segundo, relação sexual ilícita. O que é a relação sexual ilícita? É a intimidade ou sexo fora do casamento. É ilícito. E outra é idolatria. A idolatria, qualquer tipo de idolatria é pecado. Então essas 4 coisas, elas devem ser observadas. Amém, meus amados? A questão daí da circuncisão ficou clara, não deve circuncidar. Senão hoje toda a igreja deveria circuncidar. Todos os homens com 8 anos de idade devem ser levados a quem? Ao pastor, ao médico e fazer uma circuncisão. Vocês estão entendendo? Que não precisa. Vamos continuar, queridos. Então o Getro foi lá e falou: olha, além disso, tu proverás de todo o povo homens capazes, tementes a Deus. Ó, o que precisa ser seria hoje um pastor, ó. Capaz, temente a Deus, homens de verdade. Homem, tá? Não os projetos de homem que tem hoje, né? Que aborreçam a avareza. E os colocará sobre eles para governarem. Alguns vão governar 1000, outros vão governar 100, outros vão governar 50 e outros vão governar 10. Para que julguem o povo em todo o tempo. E será que toda causa grave que eles não conseguirem resolver, eles trarão a ti. Mas toda causa pequena, eles julgarão. Assim será mais fácil para ti, e eles carregarão a carga contigo. Se fizeres isso, Deus te ordenar assim, então serás capaz de suportar. E todo este povo também voltará a seu lugar em paz. Ou seja, vai conseguir atender todo mundo, não vai ficar aquela fila absurda para o povo chegar, conseguir falar contigo. Hoje é a mesma coisa que Deus fez, queridos. Se Jesus estivesse vivo hoje em Jerusalém, dificilmente eu teria acesso a ele, por exemplo. Eu nunca fui para Jerusalém. Eu espero um dia ir, creio que vou um dia, queridos, conhecer a cidade, né? Mas até hoje eu não teria falado com Jesus, não teria conversado, mas Deus falou o quê? Eu vou, mas vou enviar vocês o Espírito Santo, que está em todo lugar, que enche a terra, né, com a sua glória. Glória a Deus, que é o próprio Jesus que está aqui nesse estúdio comigo, que está aí na sua casa com você, onde Jesus pôde garantir, onde 2 ou mais estiverem em meu nome, ali eu estarei. Diga glória a Deus, queridos. Versículo 24. Então Moisés ouviu a voz do seu sogro e fez tudo o que ele dissera. E Moisés escolheu homens capazes de todo Israel e os fez por cabeças sobre o povo, governantes de 1000, governantes de 100, governantes de 50 e governantes de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. As causas graves traziam a Moisés, mas toda a causa pequena julgavam eles mesmos. E Moisés deixou seu sogro partir, e ele seguiu o caminho para a sua própria terra. Então, o Jetro, o sogro de Moisés, teve uma missão muito importante, né, queridos? Foi abrir os olhos a algo que Moisés não conseguia ver. Aparentemente, queridos, Deus usa as pessoas, até mesmo as pessoas que não conhecem a Deus, muitas vezes, para nos dar uma direção. Às vezes você não sabe o que está acontecendo, você está muito bem intencionado, você quer fazer as coisas certas, mas existem coisas que você não está vendo. Então, às vezes, Deus usa uma pessoa para te orientar, que tem experiência, que, olha, não faça assim, você está pesado para você, pesado para os outros, faça assim que vai ser mais prático. Ore a Deus, confirme, se for vontade de Deus, faça.
Glória a Deus, queridos. Amém. Toma posse, meus queridos, dessa palavra, só até aqui hoje. Toma posse dessa ministração, em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Cuida dos detalhes, queridos, tá? Entenda que Deus é um Deus de detalhes, né? Não brinque com essas coisas, não faça como Saul, as pessoas carnais não prestam atenção nos detalhes. Seja uma pessoa espiritual. Entenda que se Deus pediu algo para você, não diz respeito somente a você, mas tem muita coisa envolvida em volta que você não tem nem ideia. E Deus, ele quer te usar para que você possa cumprir a palavra dele, para que você possa ser um canal de bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, queridos. Então, assim nós vamos encerrando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Levante as suas mãos assim para receber, queridos. Que a graça, a paz, as misericórdias e consolações do Espírito Santo estejam na vida e através da vida de cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Você que crê e recebe, diga amém, diga glória a Deus. Amém, queridos. Fiquem com Deus, meus amados, tá? Deus abençoe vocês. E até segunda-feira, né, com o programa Alicerçados no Amor de Deus. E domingo nós estaremos ao vivo do culto, né, da nossa sede aqui em Paranaguá, às 18 horas aqui por esse canal, tá bom? Fiquem com Deus, então, até domingo, se Deus quiser.